Olá pessoal, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos aprender multiplicação de monômios. Então nós já vimos que monômio é um termo ou é uma multiplicação de termos. Então aqui, por exemplo, nós temos 2xy, é um monômio. E ele se divide em duas partes. Uma parte que é o coeficiente numérico, no caso aqui o 2, e a parte literal, que é o xy. E nós já aprendemos também a somar e a subtrair os monômios. Ou seja, só conseguimos somar ou subtrair monômios semelhantes. Por exemplo, eu tenho 2xy. Se eu colocar aqui mais 3xy, eu vou somar os coeficientes numéricos. 2 mais 3 vai ser 5xy. Se eu tenho menos 4x com menos 8x, então eu vou somar a parte, o coeficiente numérico aqui, menos 4 com menos 8. Então vai dar menos 12x. Então assim que somamos e subtraímos monômios. E hoje nós vamos aprender como multiplica os monômios. Aqui eu tenho um retângulo e tenho as medidas dele. Ele mede aqui de comprimento, ele mede 7x. De largura, ele mede 3x. Qual é a área desse retângulo? Então, sabemos que para calcular a área, multiplicamos comprimento vezes largura. Então, aqui nós temos 7x é o comprimento vezes a largura, que é 3x. Como que eu vou calcular a área desse monômio? Então, vou multiplicar. 7 vezes 3. 7 vezes 3, 21. E aqui x vezes x eu também vou multiplicar. E eu vou somar aqui os expoentes. Ó. Aqui é como se tivesse 1 e 1. 1 e 1, 2. Então, a área desse monômio vai ser 21x ao quadrado. Certo? E aqui nós temos um cubo. Onde ele mede aqui um lado vezes o outro lado, que um lado mede x e o outro lado mede x. E a altura dele também é x. Então, como que eu calculo o volume do cubo? É só multiplicar um lado vezes o outro lado e vezes a altura. Então, vai ser x vezes x vezes x. Esse é o volume do cubo. Como que eu calculo o volume? Aí é só somar os expoentes. Aqui tem 1 e 1. Então, vai ficar x elevado ao cubo. Então, o monômio que representa o volume do cubo vai ser x ao cubo. Certo? Agora, como que eu vou calcular o volume desse paralelepípedo? Então, eu tenho aqui o comprimento, eu tenho a largura e tenho a altura. Então, o volume é só multiplicar comprimento vezes altura e vezes largura. Então, vai ser 6x vezes a largura, que é 2x, vezes a altura, que é 2x, igual. É só multiplicar os coeficientes numéricos. Ó. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. E somar os expoentes aqui. Ó. Tenho 1, 2, 3. Então, x elevado ao cubo. Então, assim que eu multiplico monômios. Então, os coeficientes numéricos eu multiplico. E a parte literal eu somo os expoentes. Certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos de como multiplicar monômios. Então, vai ser o seguinte, vou fazer o jogo de sinal, menos e menos, mais. 2 vezes 3 é 6. Agora, a parte literal, eu tenho um aqui e um aqui. Então, eu tenho A e A elevado a 1. Então, vai ser A ao quadrado. E aqui eu tenho B. Aí eu vou repetir o B. Então, esse é o resultado da multiplicação, certo? É como se eu pegasse assim, juntasse tudo, ó, 2A vezes 3AB. Então, eu tenho 2 vezes 3, 6. Eu tenho A vezes A, então é A ao quadrado, e eu tenho B, certo? Assim que eu multiplico monômios. Vou fazer o jogo de sinal, mais e menos, menos. 2 vezes 5, 2 vezes 5, 10. Aí o x e o y, vou juntar, 10xy, certo? Agora aqui, como é que eu vou fazer? Menos e mais, menos. 1,5 vezes
1,5 vezes 2. 2 vezes 1,5. 2 vezes 1,5 vai ser 3. 3. O A eu tenho 1 aqui e 2 aqui. Então vai dar A ao cubo. Soma aqui, ó, 1 mais 2. E eu tenho B aqui e B aqui. 1 mais 1. Então vai ficar menos 3A ao cubo, B ao quadrado. Certo? Agora eu tenho aqui mais e mais. 1,3 vezes 1,3. Vamos fazer essa conta. 1,3 vezes 1,3. Quanto vai dar? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Soma 9, 6, 1. Tem quantas casas depois da vírgula? Tem 1, 2. Então, 2 casas. Volto 2 casas. Então, vai dar 1,69. Então, 1,3 vezes 1,3 vai dar 1,69. Eu tenho x ao quadrado e x. Vou somar os expoentes. E aqui tem 2 e aqui tem 1. Então, vai ficar x ao cubo. E y só tenho esse. Então, vou repetir. Então, a resposta vai ser 1,69 x ao cubo y. Agora aqui eu tenho 3 monômios multiplicando. Vou fazer o jogo de sinal. Menos e menos, mais e menos, menos. Agora eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, vai ser 8. Agora a parte literal. Aqui eu tenho a elevado a 1, a ao cubo e a ao quadrado. Eu vou somar 1 mais 3, 4, mais 2, 6. Então, vai ficar menos 8a elevado à sexta potência, certo? Aqui eu tenho outra multiplicação de monômios. Menos e menos, mais. 3 vezes 3, 9. Aqui eu tenho x, aqui eu não tenho. Então, e aqui eu tenho a, e aqui eu tenho y. Aí eu vou escrever isso aqui na ordem alfabética. Então, eu tenho aqui o a, só tem um a. Depois do a eu tenho x, só tem um x, repito. E o y eu tenho y ao quadrado e y ao quadrado. Então, vai ser y à quarta, que eu somo 2 mais 2, certo? Então, é assim que resolve multiplicação de monômios. Aqui eu tenho essa situação, problema, ó, a sequência 5x, y, 10x ao cubo, y ao quadrado e 20x à quinta, y ao cubo, tem 6 termos. Descubra o padrão dessa sequência e escreva o sexto termo. Então, aqui nós temos os 6 termos. Então, primeiro eu tenho aqui o 5xy e depois eu tenho o 10x ao cubo, y ao quadrado. Esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo. Eu preciso descobrir quais números estão multiplicando para mim continuar a sequência. Então, aqui eu tenho, ó, 5. Qual o número vezes 5 que vai dar 10? Então, eu já descobri aqui que o número que multiplicou aqui, o 5, vai ser o vezes 2, que 5 vezes 2, 10. E que número eu somei aqui no x para dar x ao cubo? Então, eu somei x ao quadrado. E que número eu somei aqui no y para dar y ao quadrado aqui? No caso aqui é y ao quadrado. Então, é y vezes y, que vai dar y ao quadrado, que eu somo 1 mais 1, 2. Então, aqui, ó, 5 vezes 2 é 10. X vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo. E y vezes y ao quadrado. Então, eu descobri que número está somando aqui. Vai ser o 2x ao quadrado, y. Esse número que está multiplicando. Ó. Então, só multiplicar. Ó. 10 vezes 2, 20. X ao quadrado vezes x ao cubo vai dar x à quinta, que vai somar. Ó. 2 mais 3, 5. E y vezes y ao quadrado vai dar y ao cubo. Então, aqui eu tenho outro monômio, certo? Agora eu vou descobrir, esse é o terceiro, primeiro, segundo, terceiro. Agora eu vou descobrir o quarto monômio aqui. Então, é só multiplicar aqui por 2x ao quadrado, y. Então, vamos lá. 20 vezes 2 vai dar 40. X ao quadrado vezes x à quinta. Então, é só somar. Ó. X, 2 mais 5, 7. E aqui, 1 mais 3, 4. Então, o outro monômio aqui, o quarto monômio é 40x à sétima, y à quarta. Agora, vamos descobrir o quinto monômio. É só multiplicar por esse número, que sempre está multiplicando por esse. Então, 40 vezes 2, 80. Então, 40 vezes 2, 80. Agora, o x. 7 mais 2 vai dar 9. Então, x à nona. E aqui, 4 mais 1, 5. Então, vai dar y à quinta. Pronto. Esse é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, aqui está o quinto
monômio. Então, tem que descobrir o sexto monômio. Então, o sexto monômio vai ser 2 vezes 80, vai ser 160. X ao quadrado com x à nona soma é 2 mais 9, então vai ser 11. E o y, no caso aqui, o y vai ser 1 mais 5, que vai ser 6. Então, esse é o sexto monômio, ó, 160, x elevado a 11, y elevado a sexta. Esse é o sexto monômio.